Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje nós examinaremos a uso capião coletiva. Dessa forma, estudaremos a previsão no Estatuto da Cidade e no Código Civil, analisaremos os requisitos e ainda os legitimados. Examinaremos também o sobrestamento de outras ações, a participação do Ministério Público e a sentença. Então vamos lá. O Estatuto da Cidade, que é disposto pela Lei nº 10.257 de 2001, estabelece diretrizes gerais da política urbana, destacando que essa legislação possui natureza pública. Esse diploma estabelece normas de ordem pública e interesse social, regulando o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e ainda do equilíbrio ambiental. Meus amigos, é importante que vocês saibam que a uso capião coletiva foi significativamente modificada no ano de 2017 pela Lei 13.465 de 2017, apesar de ter sido mantida em sua essência. Na verdade, a uso capião coletiva se transformou em instrumento de regularização de aglomerações habitacionais e comerciais urbanas. Deixou de ser um instrumento de política pública para atender aquelas pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, a população carente. Então pode ser aplicada a qualquer pessoa em um núcleo urbano informal, não retirando, porém, o caráter de direito coletivo do Instituto, que permanece, podendo ser operacionalizado por ações coletivas. A uso capião coletiva se encontra prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e dando outras providências. Então, os núcleos urbanos informais existentes que não tenham oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente. Mas cuidado, pois deve ser observado que os possuidores não podem ser proprietários de outros imóveis urbanos ou rural. Destaque-se que o possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar à sua posse a de seu sucessor, contanto que ambas sejam contínuas. Na verdade, a uso capião coletiva tem o objetivo de beneficiar aquela população de baixa renda que de forma conjunta ocupa determinado imóvel urbano e nele permanece com posse mansa, pacífica e ininterrupta por 5 anos, para fins de moradia sua ou da sua família. Não se exige que estes possuidores atuem com animus domini, ou seja, ter a coisa como sua, mas sim possuir o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo a hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. No que diz respeito aos requisitos, temos os seguintes: presença de núcleos urbanos informais, posse ininterrupta sem a oposição por 5 anos, posse sobre unidade habitacional ou comercial por cada titular inferior a 250 metros quadrados e a inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. O imóvel urbano usucapível poderá ser tanto um terreno quanto uma edificação. A nova formulação normativa extinguiu a hipossuficiência das pessoas como requisito para essa usucapião. Assim, os membros do núcleo informal não precisam ser pobres na forma da lei, basta que não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Quanto aos legitimados, destacamos que o usucapiente não é uma pessoa em particular, mas pessoas coletivamente, isto é, um grupo de pessoas que esbulhou o imóvel. Dessa forma, o núcleo é um conjunto de edificações, um loteamento, um condomínio constituído por um conjunto de pessoas. Então, são partes legítimas para a propositura da ação de uso capião especial urbana as seguintes: o possuidor, isoladamente ou em litisconsorte originário ou superveniente, os possuidores em estado de composse e a associação de moradores da comunidade, que serão substitutos processuais. Nós também encontramos a uso capião coletiva no Código Civil, que abrange terrenos urbanos e rurais. O Código Civil, em seu artigo 1228, parágrafo 4º,
diz que o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistia em área extensa, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e se houver realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Meus amigos, o legislador foi bem claro ao colocar a expressão considerável número de pessoas e ainda, ao se referir à área, colocou extensa área. Assim, é importante deixar bem claro que na leitura do Código Civil temos que não interessa a classe social ou a capacidade econômica das partes. Então, o que vai ser levado em consideração é que essa quantidade de pessoas tenham em conjunto ou separadamente levantado obras e prestado serviços de interesse social e econômico relevantes. Outro ponto importante é que a propositura da ação de uso capião coletiva, ou com a sua alegação e contestação, ficam suspensas quaisquer outras ações possessórias e petitórias propostas sobre o imóvel usucapieno. Na verdade, o que ocorre é a suspensão da tramitação do feito e da prática dos atos processuais. No que diz respeito à participação do Ministério Público em análise ao Estatuto da Cidade, em seu artigo 12, parágrafo 1º, na ação de uso capião coletiva é obrigatória a intervenção do MP. Mas cuidado, para a realização de urbanização ou reurbanização da área usucapida, não estará presente o representante do Ministério Público. Assim, a sua atuação ocorre no processo até o trânsito em julgado da sentença, restando para cada possuidor a sua fração ideal na área usucapida. Na verdade, a atuação do Ministério Público é de fiscalizar a ação de usucapião para que não se efetive usucapião coletivo em áreas de risco, como locais alagadiços e sem condição de drenagem, em zonas de mananciais e outras em que haja proibição legal. Então, a intervenção do Ministério Público como fiscal do ordenamento jurídico na ação de uso capião contribuirá para dar maior segurança jurídica com a correta aplicação da lei, a fim de se conquistar um ideal de justiça social. Vamos concluir a nossa aula observando algumas orientações acerca da sentença da uso capião coletiva. Vamos examinar o artigo 10, parágrafo 3º do Estatuto da Cidade. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo a hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo assim frações ideais diferenciadas. Meus amigos, inicialmente temos que toda e qualquer consequência primária da uso capião coletiva é atribuir a propriedade privada de um imóvel urbano a um grupo de possuidores. Dessa forma, a uso capião, quando declarada, dá aos usucapientes a segurança de permanência na posse do imóvel, já que o proprietário pro forma irá perder seu direito sobre a coisa. O registro da uso capião no cartório de imóveis serve não para constituir, mas para dar publicidade à aquisição originária. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material de apoio disponível na sua área do aluno para maiores informações sobre os temas aqui apresentados. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.